Olá, crianças! Na nossa aula de hoje, nós vamos ter uma história muito especial que está escrita na Bíblia. A Bíblia, ela tem muitas histórias que nos ensinam a viver da maneira correta. Bom, a história que a Pro vai contar, sabe quem vai aparecer? Jesus! Vocês sabem que Jesus, ele tinha muitos ajudantes. A Bíblia chama os ajudantes de Jesus como discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, 12 ajudantes que ajudavam ele a falar sobre Deus para as pessoas. Bom, mas um dia, esses ajudantes entraram em um barco. Naquela época, não existiam carros e nem aviões. Se as pessoas quisessem ir de um lugar para o outro, elas precisavam ir de barco ou ir a cavalo. Bom, mas naquela ocasião, os discípulos usaram o barco. Eles já tinham falado de Deus para as pessoas o dia todo e agora estava à noite. Bom, a noite estava bem escura e eles estavam no meio do mar, navegando nas águas tranquilas do mar. Mas de repente, começou um vento muito forte. Uma chuva muito forte, não parava de chover um minuto. E o mar começou a ficar agitado. As ondas começaram a pular de um lado para o outro. O barco começou a se movimentar. Opa, os discípulos não caíram, não. O barco começou a se movimentar no meio daquelas águas turbulentas. O céu estava escuro e brilhava com os raios. De repente, os discípulos avistaram alguma coisa lá de longe. O que será que era? Será que era um fantasma? Eles não conseguiam ver porque estava muito escuro. As ondas batiam e as águas entravam dentro do barco. Será que é um fantasma? Eles se perguntavam. Mas de repente, aquela pessoa foi se aproximando do barco e eles conseguiram ver quem era aquela pessoa. Era Jesus! Mas como Jesus estava andando sobre as águas? Quando nós tentamos andar sobre as águas, nós afundamos. Como Jesus está andando sobre as águas? Então os discípulos ficaram muito surpresos. E Pedro, esse aqui, era o discípulo chamado Pedro. E Pedro, então, perguntou para Jesus: mas Senhor, como o Senhor está andando sobre as águas? Então Jesus chamou Pedro para andar com ele sobre as águas. E Pedro, então, desceu do barco e com um pouco de medo ele foi. No meio do caminho, Pedro duvidou, ele não acreditava que aquilo podia acontecer. Então ele começou a afundar os pezinhos. Mas na mesma hora, Jesus deu a sua mão para Pedro e ele voltou a andar sobre as águas com Jesus. Sabem, crianças, naquela noite, os discípulos tiveram a certeza que Jesus podia realizar milagres e que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, a quem tanto eles esperavam. E aí, vocês gostaram da história? A Pro gosta muito dessa história, porque ela nos ensina que Jesus, ele podia fazer muitas coisas e ele ainda pode fazer hoje na nossa vida. Mesmo sem a gente ver, ele sempre está com a gente. Bom, e depois de aprender essa história, nós vamos aprender a fazer um barquinho. Na atividade de hoje, na ficha 45, nós temos aí um mar. Você vai pintar esse mar bem bonito, bem caprichado, que é o mesmo mar que Jesus andou em cima dele.
E nesse mar nós vamos colar o barquinho. Mas o barquinho quem vai fazer somos nós. Então você vai pegar uma folha cinza que tem aí na sua atividade e nós vamos aprender a fazer esse barquinho. É uma dobradura. Você vai precisar da ajuda da mamãe, mas a Pro gostaria muito que vocês fizessem, tá bom? Bom, eu peguei aqui uma folha em branco, mas vocês vão usar a folha cinza de vocês, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar essa folha ao meio. Como eu faço isso? Eu pego essa pontinha e junto com essa pontinha. Olha só. Mas tem que ser pontinha com pontinha, bem certinho. Vocês vão dobrar assim, ó. Tá vendo? Bom, depois que a folha foi dobrada ao meio, nós vamos dobrar no meio do meio. Então, nós vamos juntar essa pontinha com a outra pontinha. Pontinha com pontinha, tá vendo? E aí, eu vou amassando o cantinho assim. Aí, ficou desse tamanho a minha folha. Então, agora, quando eu abrir, eu vou ter uma marca no meio da folha. Vocês estão vendo a marquinha? Aí, a gente vai pegar essa pontinha aqui e vai dobrar assim, ó. Dessa forma. Como se estivesse fazendo um triângulo. Bem no meinho aqui, ó. Bem na minha marquinha. E aí, eu vou apertar. Certo? Vocês podem fazer em cima da mesa, que é bem mais fácil. E a mamãe vai mostrando pra vocês o passo a passo. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Aí. Tá vendo só? Eu formei um triângulo bem grandão. Aí, essa parte aqui, ela abre, tá vendo? Eu vou dobrar essas partes para cima. E vai ficar assim, ó. Vou virar e vou dobrar a outra parte para cima. Bem certinho. Talvez vocês não consigam fazer assim tão perfeito, mas não tem problema, que o importante é vocês fazerem, tá bom? E ficou assim, parecendo um chapéuzinho. Agora, essas pontinhas aqui, que ficou sobrando, a gente vai dobrar pra dentro. Então, eu abro um pouquinho e dobro pra dentro. Com o outro lado também. Olha só como ficou, ó, dobrado. Aí, quando a gente faz assim, a pontinha não aparece. Olha lá. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu abro, dobro pra dentro, os dois lados. E aí, ele ficou assim, ó, sem sobras. Agora, a gente vai... Vocês estão vendo que aqui a gente consegue colocar a mãozinha? A gente vai abrir esse chapéuzinho, ó, ele está assim, certo? A gente vai abrir e deixar ele assim. Viu só como ele ficou? Agora, a gente vai pegar essa pontinha e juntar com essa pontinha. Então, eu vou dobrar pra cima, ó, pra cima. Vou virar e vou fazer a mesma coisa atrás. Vou dobrar pra cima. Certo? Formou um outro triângulo. E agora,
Aqui, ó, a gente consegue enfiar a mãozinha de novo. Nós vamos abrir de novo. E ele vai ficar assim. Quando ele ficar assim, eu vou puxar essas duas pontinhas de cima. E aí, ele vai formar um lindo barquinho. Viram só? O barquinho que Jesus andou lá no mar. E agora, vocês vão colar esse barquinho aí na ficha de vocês. E depois, vocês vão usar os adesivos para decorar essa figura, certo? Tem bastante adesivo aí que dá para vocês se divertirem e brincar de contar essa história de novo. Que vocês nunca esqueçam que Jesus nos ama muito e Ele se preocupa com cada um de nós. E hoje a Pro gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar? Mãozinhas para Jesus, fechem os olhinhos, oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa vida. É isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ué, vocês estão escutando? Que barulho é esse? É o barulho de uma ambulância. Vocês já ouviram esse barulho? Eu já ouvi muitas vezes. É o barulho de uma ambulância. Na atividade de ontem, vocês pintaram uma ambulância. As ambulâncias, algumas ambulâncias têm o nome de SAMU. Essas ambulâncias servem para socorrer as pessoas que sofreram algum acidente, que passaram mal por algum motivo. E é muito importante a gente sempre ter esse número aqui, ó, anotado aí na nossa casa. Se caso alguém algum dia passar mal, vocês têm um número para ligar pedindo ajuda, certo? Bom, mas hoje nós vamos fazer a atividade da ficha 44. Aqui nós temos os telefones de emergência. Como a Pro falou, é muito importante que a gente tenha esses números aí na casa de vocês. Então, eu gostaria que vocês pegassem essa ficha e recortassem essa parte aqui, ó. Certo? Recortem essa parte e deixem aí guardadinho na casa de vocês, em um lugar que vocês saibam que, se precisarem, vocês têm aí os números, certo? Bom, vocês vão pegar o adesivo que tem aí nessa ficha e vocês vão colar cada um no seu lugar. Nós temos aqui, ó, o telefone do bombeiro, que é 193. Se em caso de acidentes, em caso de incêndios, a gente pode ligar para o bombeiro. Depois, nós temos o telefone do SAMU, que é a ambulância, que é para emergências médicas. O telefone do SAMU é 192. Temos também o telefone da Polícia Militar. O telefone da Polícia Militar é 190. E também nós temos o Disque Denúncia, que é 181. O que é um Disque Denúncia? É um telefone que a gente liga para denunciar alguma coisa, para denunciar um roubo, para denunciar, de repente, um assalto. Então, é muito importante que a gente tenha todos esses telefones. Por isso, a Pro vai deixar aí na casa de vocês. Essa ficha vocês não precisam devolver na escola, tá certo? Sabem, crianças, uma lição muito importante que a gente aprende com essa história é que Jesus, Ele é o nosso socorro. Nós podemos ir a Ele através da oração
e pedir tudo aquilo que nós precisamos. Nós aprendemos os telefones de emergência, não é mesmo? Mas a nossa forma de falar com Jesus é através da oração. E para Ele a gente pode pedir qualquer coisa. E se for da sua vontade, Ele vai responder o que é melhor para nós. Tá certo?